Oi, pessoal, eu sou a Daiane. Só isso mesmo? Hoje vai ser só isso mesmo. Eu sou o Manuel e eu sou o descrente da história. Eu sou a Dainara e eu sou a pessoa que fez merda no cabelo e tá feliz por isso não ser um vídeo no YouTube, sim um podcast. Eu sou a Bruna. Não, de novo. Esse aí vai ser isso aí. Não vai ter de novo não. Vai. Ai, vamos começar aqui mais um episódio do Papo Paranormal. Essa aí sabe o nome do programa. Eu pensei. É porque esse aí é papo astral, mas tudo bem. Lembrando que vocês podem enviar os relatos de vocês para o nosso e-mail, que é papoparanormal@gmail.com. E aí, quem é que vai começar com a Sim, história? eu começo. Vai. Vai. Eu vou contar um relato. Esse relato aconteceu comigo. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, por aí. Tava na casa do meu tio e ele tem 2 filhos. A mais velha, ela tinha tipo uns 5 anos, 6 anos. E o mais novo, ele tinha 2 por aí, ou 3. Eu só sei que quando ele tava dormindo no berço, ela tinha o costume de querer acordar ele pra ele brincar com ela. Aquelas carentes, né? Mas aí, teve uma vez que eu tava lá, fui na cozinha beber água. E aí eu vi ela correndo pro quarto que ele tava dormindo. E aí eu já pensei, né? Ela vai acordar ele e não pode acordar ele. Aí eu fui seguindo ela. Mas porque acontecia alguma coisa com ele, você acordasse? Não, porque ele tinha que dormir, né? Ah, tá. Aí eu fui seguindo ela. Quando eu cheguei lá, ela não tava no quarto. E tipo, tava na minha mente que era ela, porque eu vi claramente uma criança correndo pro quarto. E só podia ser ela, né? Quando eu cheguei lá, o menino tava dormindo e ela não tava. Só que eu não tinha percebido que ela não estava lá. Eu ainda fiquei desconfiando, tipo, ela deve ter se escondido. Aí eu olhei atrás do guarda-roupa e olhei embaixo da cama dela e ela simplesmente não tava lá. Aí eu saí do quarto e tal, falei com a mulher do meu tio e perguntei onde é que ela tava. Aí quando eu fui ver, ela tava lá fora brincando sozinha. E até hoje eu não sei quem foi que eu segui pro quarto dele. Nem quero saber, né, também. E isso eu acho que eu falei com a mulher do meu tio, né, contei. E ela disse que já tinha visto coisa do tipo assim. Aí eu fiquei com medo, né, claramente. Naquela casa. Naquela Coisas casa. assim, tipo criança. Sim. É, criança. Quais são as Estranho. probabilidades, as possibilidades do que aconteceu? Como é? Porque sempre tem vocês sempre tem uma... Uma outra teoria? Não, é do que aconteceu. Pra isso eu não tenho, porque eu realmente vi a criança correndo pro quarto dele. Pode ter sido assim uma sombra. Não assim. foi sombra. Uma coisa que... Exemplo, se eu vi uma sombra, eu ignoro e finjo que não vi. Porque claramente eu digo logo que é coisa da minha cabeça. Não, eu digo que é coisa da minha cabeça. Mas, tipo, foi nítido, entendeu? Correndo. Tanto que eu nem desconfiei de ser alguma coisa assim, tipo, sobrenatural. Eu fui certa que era ela. Pra mim era ela. Quando eu não vi ela, eu ainda tentei procurar ela em outros lugares, assim, não. E não vi nada. Não, eu ia dizer que eu nunca cheguei a ver e ter certeza que era alguma pessoa ou alguma coisa assim. Eu sempre quando vi foi vulto e foram muitas poucas vezes. Naquela casa também? Não. Ah. Não, eu digo assim, no geral. geral. Sim. Aí eu não sei, porque é por isso que eu perguntei. Mas será que não foi só um negocinho passando? Acho que é porque quando eu era mais nova eu via mais essas coisas. Menina, O quê? lembrei daquela história que tu falava das crianças perto Ai, eu me arrepiei aqui. Ai, sério. Vai, fala aí. A Dainara que sempre se arrepia com isso. Não, sério, é porque assim, da outra vez eu contei a história, né, que vão no episódio 1, tá, gente, ver a história que eu contei. Enfim, foi no mesmo quarto que aconteceu a história que eu contei no episódio 1. Enfim, foi assim, eu tava no meu quarto, e isso não foi uma coisa que aconteceu uma vez, foi tipo mais de uma vez. Eu acordava e entre as 2 camas, que era a minha cama e a da minha irmã, tinha um ventilador, daqueles grandes que ficam em pé. Aí, quando eu acordava, tinha um menino e uma menina do lado do ventilador. Tô toda arrepiada aqui, porque tipo, era muito real. Os boys ficavam querendo fazer voz de robô no ventilador. Engraçado. Eles ficavam só parados e na minha mente
A menina, ela sempre tava séria, pelo que eu lembro. Pelo que eu contava também pra mãe, pra Daiane. A menina tava séria e o menino, ele tava, tipo, sorrindo. Com um sorriso muito macabro. Eu tô muito arrepiada aqui. Tá ó. muito. Caralho, mãe. Eu tô. Gente, é porque é sério. Ele ficava com um sorriso macabro. E, tipo, eu contava a Daiane, contava a minha mãe. Elas não me davam credibilidade. É muito ruim isso. Elas não me davam credibilidade. E a Daiane era pior. Ela ficava imitando o sorriso do menino. E, tipo, eu chorava. Ela acabou de fazer, gente. Como era? Que É ódio. bem... Psicopata. Tem, Pena que tem algum vocês não personagem, podem ver. porque ele tem um sorriso bem assim, eu não lembro qual. Jack the Killer. Talvez. Mas... Mas o interessante é que, tipo, Dainara tá falando isso, mas o pai da gente também... Ai, meu Deus. Puta que pariu, Pandora! A gata, Caralho, gente, a boy. gata. Não, pô, eu só vi a porra da sombra aqui, sei lá, um bexiga foi, mano. Caralho. Tá que pariu. Sim, o interessante da história de Dainara é que o pai da gente também... Ah, peraí, só pra quem tá ouvindo entender o que aconteceu, é que a gata pulou na janela, ninguém esperava tá. que a gata aparecesse do nada, fazendo um puta de um barulho na janela. É linda ela. O pai contava que ele via, era duas crianças, né? Era que ele Era, falava. só que eu acho que eram mais novas, tipo bebê, não? Não, eles ficavam perto. A história que ele contava era assim. Tu vai dizendo que pode ser que tu tenha mais lembrança que eu. Ele dizia que dormia na rede, aí tinha uma cadeira, parece, no quarto, alguma coisa do tipo, e que quando ele acordava tinha só... Mas era só a sombra, não era... Ele não via as crianças. Aí... Mas era duas crianças, mas era só a sombra. Não era... Dava pra saber que eram duas crianças. E tipo, duas. Duas, exatamente. Será que eram mesmo? Coincidência? Era na mesma casa? Não, não. Não, isso era tipo, acho que a gente não era nem nascido. Talvez maldição de família, quem sabe? Não sei. O problema não tá na casa, né? Exatamente. Tá na pessoa. Na O pessoa. DNA dele, amaldiçoado passou pra ela. Tu falou em pai? Não, porque essa... não sei nem o que aconteceu. A Dainara resolveu monopolizar essa história. Tô monopolizando o podcast. Vai, Eu lembrei... vou desligar meu microfone aqui. Eu lembrei de uma vez que isso já em outra casa. Eu acho que eu tinha uns 10 anos. Pai, ele gostava de fazer medo a gente. Quer dizer, eu acho que era mais pra mim. Aí, nessa casa eu já tinha o meu próprio quarto, a Daiane também. E o meu era assim, o mais distante. O mais distante, era muito esquisitinho ele. Aí teve uma vez que eu fui dormir e eu vi como se fosse pai tentando me assustar lá na porta. E tipo, ele fazendo como se estivesse corcunda. Ai, meu... Eu tô me arrepiando de novo. Como se ele tivesse bem corcunda assim. E não dava pra ver direito. Eu acho que era tipo só escuro e corcunda. E eu tipo, pai, para. Coisa bem de filmes, sabe, gente? Bem de filme, eu dizendo pra ele parar. E aí sempre, antes, quando ele tentava me assustar, quando eu pedia pra ele parar, ele parava, ria e ia embora. Só que dessa vez ele simplesmente não fez nada. Eu gosto de acreditar que era ele mesmo. Mas aí quando eu volto a pensar, eu fico pensando, volto a pensar, fico pensando. eu fico imaginando, Peraí, se não for. eu me perdi um pouquinho. Tu via teu pai, chamava... Não, às vezes ele ia, tentava me assustar. E aí eu dizia, pai, para, ele parava. Só que dessa vez, tanto que foi a última vez, porque eu falei com ele. Dessa vez, chega minha voz ficou trema. Eu vi, mandei ele parar e ele não falou nada. Ele, entre aspas. Certo. Ele só saiu. Aí eu fiquei, achei estranho, né? Só que aí no outro dia eu fiquei insistindo pra ele dizer se era ele. Fiquei dizendo, pai, foi assim, ó, pai. Aí no fim das contas era a fumaça preta dele. Eu só sei que ele negou muito e ele não foi mais lá no quarto fazer essa brincadeira. Acho que ele sentiu assim e parou. Porque ele não fez mais isso de tentar me assustar e aí eu fico com esse mistério até hoje, era pai ou não. Não tem como eu perguntar hoje em dia, né? Porque ele não deve nem lembrar mais. Isso de o problema estar na pessoa e não na casa, né? Eu acho que no caso de Bruno o problema tá na casa dela mesmo, não é na pessoa. É pelas verdade. coisas que acontecem na casa Na dela. casa sempre aconteceram coisas estranhas.
E essa coisa, assim, foi, tipo, acho que é a mais estranha, né? Que aconteceu lá. A gente tinha saído todo mundo de casa. Que a gente tinha costume de, quando ia pra algum lugar, sempre de que ir todo mundo. Porque, tipo, a gente tinha... Os meninos eram pequenos, meus irmãos eram muito pequenos pra gente deixar sozinho. E aí a gente saiu e quando voltou, a porta do meu quarto tava trancada por dentro. E a gente ficou sem entender, tipo, como a porta ficou trancada por dentro. Sendo que, né, precisa de alguém pra trancar. E aí a gente ficou com isso na cabeça, não? Alguém pulou a janela pra trancar, mas... Quem faria isso? Qual a lógica de alguém? Né? Vou entrar aqui só pra dar uma Sou trollada. muito zoeira. E a chave não tava por dentro, tipo, depois disso a Gente, gente... já vou botar a chave por debaixo da porta. Não tava nem por dentro nem por fora. A porta estava simplesmente trancada. Aí a gente pediu pra um irmão meu. A gente pediu pro meu irmão pular a janela, porque ele era menor. Pulou e pegou a chave lá dentro. Mas não tava na porta a chave. Não tava Tava onde? na fechadura. Tava lá no quarto. Em qualquer outro lugar. Aí abriu tudo bem. Passou esse dia. Só que teve outra vez que não foi o meu quarto que tava trancada a porta. O quarto da minha mãe também aconteceu a mesma coisa. Tipo, porta trancada, sem chave. Vou zoar de Vou novo, só pra... Vou zoar de novo. E o E a capirotinho na tua casa tá dando. A gente, tipo, nunca soube o que aconteceu. Pra porta trancar, assim. É bem coisa de... Nossa, e a pessoa, tipo, chegando bem empolgada, né? Vou entrar aqui no meu quarto, tipo... Pra mim já dava logo uma dor no coração. Tipo, né? assim? O que aconteceu? Tipo, bem empolgada, ele deu pra abrir Tem e que chamar a trancado. polícia fácil. Tem jeito trancado dentro Aí dessa porra depois que aqui. ele pulou, aí disse, não, cadê a chave? Já abre a porta, aí a chave não tá aqui na, né? Fechadura. Sim, bem coisa de espírito zombeteiro, né? Que dizem que gosta de fazer, tipo, pregar peça, né? Pregar peças. Inclusive, aconteceu uma outra coisa muito estranha antes dessa da porta trancar. a mulher Bruna tem que sair dessa casa. Tipo, tava eu e minha irmã em casa. Eu tava no meu quarto e ela tava na sala. E aí, o celular do nosso pai tava no armário, tipo, na parte de cima, e começou a tocar. E, tipo, eu saí do quarto pra atender, e minha irmã veio caminhando da sala também pra atender. Eu não sabia que ela ia atender e nem ela sabia que eu ia, né? E quando a gente tava chegando perto, o celular simplesmente voou. Tipo, caiu com toda a força no chão. Tipo, não desceu assim, porque, tipo, a pessoa pode dizer, podia estar vibrando e caiu, mas ele simplesmente foi jogado, arremessado. A gente ficou, tipo, parada, uma olhando pra cara da outra, tipo, o que aconteceu aqui? E é uma coisa que, tipo, não aconteceu só com você. Tipo, as As duas duas denunciaram. Não, Ai, eu gente. agradeço até hoje. Por não ter sido só bichos aquilo sozinha. Porque ninguém ia acreditar que um celular foi arremessado, tipo, né, do nada. E a gente também não entende como que aconteceu isso, mas claramente espíritos zombeteiros. Mais um, né? Tava meio raivoso dessa vez, né? Não foi muita força, a gente ficou sem reação, tipo, parou realmente uma olhando pra outra, tipo, o que aconteceu aí? E o celular continuou inteiro. Aí não, pô, teve uma vez que tava passando o exorcismo de Emily Rose na SBT. Aí. Lembrei, mas... Aí, eu não sei porque eu fui dormir. Eu sei que eu fui dormir antes do filme terminar e tal. Mas tinha passado a cena do... que Emily sentia o cheiro de queimado. De madrugada. Aí talvez isso tenha influenciado um pouco o que eu vou contar agora, mas tudo bem. Fui dormir. Beleza, tava lá, dormindo, beleza. Aí, eu senti, por debaixo do sono, eu senti um cheiro de fósforo queimado. Quando apaga, assim, um cheiro de queimado. Acordei. Quando eu acordei, já acordei aperreada. Mas também, o que aconteceu? Eu tinha um livro na minha cama. O livro foi bater lá na baixa da égua. Nossa.
Eu já acordei. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, porque faz tanto tempo. Tu me acordou. Eu te acordei? Me acordou. Eu acho que eu fiquei chorando, não fiquei? Foi, você me acordou e pediu desesperado pra acender, Pra acender a a luz. luz. E eu com ódio, né, claramente. Mas, boy. Que pariu! Só fica mandando eu fazer as coisas. Mas assim. Beleza que o ônibus. Quê? O livro foi bater longe. Peraí. Por que é que tem um ônibus? Não sei, é porque eu errei a palavra. Beleza que o livro foi bater bem longe, foi lá bem longe, mas eu acho que talvez eu, aperreada com o cheiro, assustada, eu tenha chutado o livro. Só que eu era pequena e o livro tá... Pequena não, menor, né? E o livro tava lá na... Ai. Essa gata... Essa gata tá foda. E o livro tava lá na pontinha da cama. Talvez eu tenha chutado e não tenha percebido. Mas só que chuto bexiga, né? Porque o livro foi bater lá perto do guarda-roupa, mais distante. Espíritos, Eu velho. lembro O mesmo do celular. Eu lembro que eu fiquei, tipo, perguntando, menina, não foi porque tu chutou, não? Porque eu tô não sei o quê. numa solução pro Foi. negócio. Pelo que eu lembro, eu fiquei dando solução, dizendo que ela tinha chutado. Eu lembro que tu disse que já tava acordada e tava com a perna encolhida. Ai, sim, eu arrepiei. Que não Era, tinha chutado, era. porque tava com a perna encolhida. Exatamente, porque eu fiquei com medo, acordei assustada, encolhi a perna. Aí, eu querendo dormir, eu disse, deve ter caído. Só que ele não só caiu assim ao lado da cama, ele tava muito longe da cama, entendeu? É sempre assim, tipo, arremessado, né? Arremessado. Eu tô me arrepiando muito fácil. Tá demais. Eu tô começando a cogitar a hipótese de mudar o nome desse podcast pra arrepiei. É a palavra que mais sai, principalmente nesse episódio. Como se tivesse uns 15. Vários. Não, mas, tipo... Eu conto, assim, essas coisas, mas aconteceram muito poucas coisas comigo nesse sentido de assustar, coisa do tipo. Eu acho que até mesmo... tudo que eu contei aqui foi... Pronto, acabou o que aconteceu comigo. Por isso, gente, mandem relatos. Tá acabando aqui. Eu acho que assim, que eu me assustei mesmo só com sonho. Nunca rolou nada assim de... De você ver aquele negócio mexendo, caindo. Só teve um sonho assim que eu acordei bem. Tá porra, que bexiga é isso? Tipo, um sonho que eu tive depois que minha avó morreu. Assim, bem depois mesmo. Ela foi recente. A avó já morreu faz o quê? Faz quase 10 anos. Faz uns 8 anos que a avó morreu. Acho que ano passado que eu sonhei com isso. Tipo, no velório dela. Era no velório dela. Só que na igreja, na matriz, tava o caixão lá. Aí uma hora ela tava no caixão e depois ela tava do meu lado me consolando. Aí tu acordou. Eu acordei. Que bexiga é isso, doido? Porque pareceu real. Mas assim, tu né? sentiu? Não, foi... A imagem era muito clara, assim, pô, de tudo que tava rolando. Muito, muito claro, da igreja toda. Não era aquela coisa sonho psicodélico, como a Daniela tava dizendo mais cedo pra gente aqui. Antes da gente começar a gravar aqui, não sei o que, tava descalça e de repente rebolou a menina debaixo da escada abaixo. Opa, gente, tudo bom? Tava no meio da BR, aí de repente tem uma escada. Não era um rolê assim, era tipo a igreja normal, com todo mundo lá. Era uma coisa com sentido. E era meio que como se só eu estivesse vendo ela. Foi a única, acho que a última vez que eu acordei meio apavorado com algo do tipo assim. No tempo, assim, tu tava triste, alguma coisa? Boy, por não ela? lembro. Não lembro. Mas eu acho que era uma época que eu tava pensando muito nela. Porque as pessoas já dizem, né, que é tipo pra consolar, assim, alguma Eu coisa. já tive um sonho assim, com vó também. Tipo, foi muito real e eu tava na casa dela e, tipo, as pessoas estavam, tipo, comentando que ela tinha morrido, só que pra mim não tinha. E eu me sentei no sofá e ela sentou no sofá e me abraçou. E pareceu muito real, tipo, eu senti realmente Pronto. que ela tava do meu lado me abraçando. Mas o que me deixou mais agoniado foi que, assim, era no velório Sim. dela. Assim, Você, na tipo- missa, não no velório, né? Porque o velório foi em casa. Mas, tipo, na igreja, missa de Eu corpo entendi. presente, tava lá o caixão lá na frente, eu sentado nos bancos da igreja, chorando, e ela me abraçava do Sim. meu lado. Não, mas o pior é que tem sonho que a pessoa... O sentimento que a pessoa tem no sonho fica com a pessoa. Quando a Fica. pessoa acorda, fica lá. Fica. Eu já tive Eu tenho muita coisa com sonho, porque assim, eu já tive sonho que se repetiu várias vezes. De ficar... Quando eu era criança, depois quando eu era mais velho, assim...
o famoso pré-adolescente. E quando eu já tava mais adulto, até parece que eu sou adulto. Que tipo, eu acho que eu já contei pra tu isso. Do circo? O do circo. Foda. Que eu ficava preso dentro de um circo. A galera do circo me prendia. Eu ia com minha família pro circo, eles me prendiam num canto, eu não podia sair e minha família ia-se embora. E eu ficava preso dentro do circo. Por várias vezes eu acordei muito apavorado tendo esse mesmo sonho. E já tive outros sonhos, tipo... Como é que eu posso dizer? Não sei se seria um assalto. É como se fosse um assalto, uma coisa bem em ação, assim. Só que não... Esse aí do circo, tipo, quando tu teve de novo, eram os mesmos detalhes? A mesma coisa. Uhum, A mesma estranho. coisa. Um circo aí- de lona vermelha. Aí eu ficava preso num lugarzinho que tinha uma gradezinha. As pessoas da minha família eram as mesmas pessoas. Isso aí, Manel tem que ir num psicanalista, Aquele de regressão? em regressão. De É. Verdade. Regressão. Regressão. Ai, me arrepiei. Se arrepiou de novo. Ei, de sonho. Eu vou contar um sonho que eu tive. Eu acho que eu só vou contar porque foi, tipo, o mais horrível que eu tive. É o que eu tava lembrando. Beleza, esse sonho foi tão horrível. É que isso, ela nem- pessoal. Não, é sério. É porque foi assim. Eu tive um sonho besta, né? E aí, no sonho, era como se eu tivesse acordado. Sabe, paralisia? Igual da outra vez. Só que dessa vez eu sentia que eu não tava paralisada de paralisia do sono. Era diferente, eu só tinha uma sensação de diferente. Aí eu pensava, meu Deus, será que eu morri? Tu lembra, né, Dani? Mais ou menos. Ah, sim, lembrei, vai. Eu, tipo, achava que eu tinha morrido. Eu, meu Deus, será que eu morri? Aí eu passava, tipo, como Ela se vai fosse... chorar. É como se fossem horas lá, era Tá se parecia... arrepiando, ó. Eu tô, não queria dizer de novo, mas eu tô. Parecia que tinham passado horas lá. Aí, tipo, eu acho que eu escutava uma voz. Era uma voz de um homem dizendo que eu tinha morrido. Eu não lembro como foi a frase exatamente, mas ele dizia que eu tinha morrido e que poderia fazer com que eu voltasse, mas que não ia fazer isso. Tipo, bem ruim mesmo. Verdade. Eu poderia trazer você de volta, mas eu não vou fazer isso. Pronto, foi bem assim. Aí eu... Quando ele dizia isso, a voz parava e eu simplesmente sentia que ele não estava mais lá. Aí quando acabou isso, eu consegui me levantar. Quando eu consegui me levantar, eu abri a porta, olhava pra cozinha, tava tipo como se eu estivesse em casa. Tudo muito nítido, tipo o Manel falando do sonho da avó dele. Tudo muito nítido, era como se eu estivesse lá em casa. Aí eu procurava, nesse tempo estava fazendo uma pintura lá em casa. Aí eu procurava pessoas e não via ninguém. Procurei mãe, procurei a Daiane, não via ninguém. Eu corria pro meio da rua. Aí eu começava a chorar. Eu pensava em ir no trabalho da minha mãe pra falar com ela, tentar ver ela, alguma coisa assim. Aí eu corria pro meio da rua, chorava e dizia que começava a fazer promessas, gente. Eu comecei a fazer promessa real. Ah, e outra coisa, quando eu fui pra rua, eu atravessei a parede. Sério, eu atravessei a parede e eu sentia claramente, assim, tipo, passando pelo meu corpo. E aí eu fui pra rua, começava a chorar e comecei a fazer promessas. Dizia que ia pra igreja. Nunca foi. Gente, eu fiz muita promessa, sério mesmo. Quando eu tava fazendo um monte de promessa, do nada eu Pra quem que ela acordei. tava fazendo essas promessas? Né? Eu do nada acordei, durante o tempo que eu tava fazendo a promessa. Gente, eu acordei, meu coração tava muito acelerado, tipo, muito mesmo. Fui abrir a porta correndo pra onde a Daiane tava lá na sala. Engraçada. Fui correndo pra onde a Daiane tava. Quando eu fui contar o sonho, eu nem consegui, não foi? Eu comecei a chorar, tipo, eu chorei tanto. E a Daiane, o que foi, menina? E eu lá chorando, só sei que nunca cumpri, né, essa promessa. Não, em tempo de puxarem ela de volta, né? Não teve que acontecer isso. Mas, gente, sério, muito real. Não que eu acredito que eu tenha morrido, né? Mas é tipo aquela coisa de sonho que parece muito real e tal. Deus me livre. Gente, vocês não vão acreditar. Nós recebemos o nosso primeiro relato de um ouvinte. Vai, Bruna, lê aí pra gente. Lembrando que se vocês quiserem que a gente conte o relato de vocês, é só mandar pro e-mail papoparanormal@gmail.com. Vai.
Em uma sexta-feira do ano de 2016, estava trabalhando das 4 até as 10 horas da noite. E havia passado o dia com dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte. Quando o expediente acabou, corri para casa, tomei um banho e fui dormir, pois nenhum remédio ajudava e já havia tomado 4 durante o dia inteiro. Caí em sono profundo, algo difícil de acontecer. Meu quarto é da seguinte forma: a cama é de frente para a janela, do lado esquerdo tem uma porta e do lado direito o guarda-roupa. A porta do quarto dá para um corredor que toda noite fica com a luz acesa por causa do meu irmão menor. E a janela tem uma cortina, tipo blackout, fazendo assim com que o quarto fique 99% escuro. O que impede de ficar 100% escuro é a luz do corredor que entra por debaixo da porta. Voltando ao relato, sempre que me desperto no meio da noite, olho a hora. Nessa noite não foi diferente. Eu não olho não, que eu tenho medo de ser 3 horas da manhã. Não. Peraí. 3 horas da manhã? Menina, horário do capeta, tá doida? É sim. Quem foi que deu Nunca assistiu Emily Rose? Praticamente todo filme de terror. 3 horas da manhã. horas. Dizem que é porque E Jesus... nada de bom acontece depois das das 2 duas da assim. manhã. Disney. Blasfêmia. Sim, isso que eu ia porque o povo diz que Jesus ele foi crucificado às 3 horas da tarde. Aí o capeta... Tava no Japão. Aí o capeta, como é? Faz o quê? É o horário dele. Ele zomba. Exatamente. Da Santíssima Trindade também tem esse isso. negócio aí. Pronto, mais ou menos isso aí. Tá, voltando. Me virei pro lado da porta do quarto. Olhei a hora. O celular estava na escrivaninha que fica do lado da cama. 2h54. Olha aí. E voltei pro travesseiro. Nesse momento não havia mais luz pela brecha da porta. Parecia que algo havia ficado na frente dela, substituindo minha escrivaninha, que é pequena e colada à cama, fica bem de frente para o meu rosto. Percebi que algo se mexia, como se alguém estivesse se inclinando para baixo e que vestia algo parecido como um manto preto. De repente, um rosto estava à minha frente. Era uma mulher, olhos bem redondos. Eles pareciam um desenho. O rosto era branco, muito pálido, e brilhava como a lua cheia. Parecia um branco neon. Cabelo curto e bem preto. Eu só consegui sussurrar: eu não quero morrer. Senti como se minha vida estivesse sendo sugada por suspiros. Eu tentava desviar o olhar. Tentava me mexer. Queria gritar, mas não conseguia. Só conseguia sussurrar: meu Deus, eu não quero morrer. E repeti dezenas de vezes em minha mente: eu vou morrer, eu senti a morte. Na segunda vez que eu falei essa frase, a mulher deu um meio sorriso e se aproximou mais ainda e me deu um selinho. E gritei em minha mente: a morte me beijou. Apaguei. Morreu. Quando acordei na manhã de sábado para trabalhar, estava pingando de suor, parecia que tinha corrido uma maratona. Estava com o corpo quente, então fui verificar a temperatura e eu estava com 49 graus. Passei a manhã... 49? Eu acho que era 39, não? 49. Ela escreveu 49. Gente, ela já não tava nem Só tava mais... viva ainda. As enzimas dela já teria tudo pifado embaixo. Passei a manhã me questionando o que havia acontecido, sem acreditar, é claro. Até que lembrei que na noite de quinta-feira, na véspera, deitada, demorando para pegar no sono, como sempre, tive a sensação de que tinha uma TV ligada na porta do quarto, só que do lado de fora. No caso, o que aconteceu com ela aí foi na sexta, né? Na sexta pro sábado. Isso, Aí isso aí ela lembrou que Da aconteceu... noite anterior. na noite anterior. Tive a sensação que tinha uma TV ligada na porta do quarto, só que do lado de fora. Sabe quando ligam a TV e deixam ela em um canal vazio, mas mesmo assim você sabe... Chiando. Mas mesmo assim você sabe que ela tá ligada também por causa da energia que ela transmite? Pois é, parecia que alguém havia colocado ela de frente à porta do meu quarto. A sensação era tão forte que me levantei e abri a porta, pois havia me deixado muito inquieta. Mas não tinha nada, óbvio. Em seguida, senti como aquela energia da TV tivesse vindo em minha direção. E por isso me senti obrigada a me virar para o lado oposto da porta, para conseguir dormir. Loucura, ficar de costa pra... Doida.
Eu me lembro. Mecanismo de defesa. Tu é doido? O mecanismo de defesa é virar as costas, perigo? Que o olho não vê, o coração não sente. Será que deixei algo entrar no meu quarto? Será que não foi só um delírio por causa da febre? Paralisia do sono? Como, se eu olhei a hora antes de tudo acontecer? A morte veio me visitar? Espírito? Só sei que pareceu tudo muito real. Fiquei por um mês sentindo o beijo e a agonia no peito por medo da morte. E aí, descrente? Aí foi quando ela falou, eu fiquei por um mês sentindo beijo, eu lembrei daquele meme que eu toquei mais cedo. Ai, que delícia! Eu pensei em paralisia do sono, Sim. mas aí teve isso da hora mesmo, estranho. Ela olhou a hora bem antes, tipo, só fez ela virar. Às vezes a gente pensa que viu a hora, que fez alguma coisa sendo que não fez, foi sonho. Pode ser também. Fazendo parte já da paralisia, tu tá querendo dizer? Não, sonho mesmo. Sonho mesmo. É porque ela disse que não conseguia se mexer, né? Quando a mulher apareceu. Ela disse que só conseguia sussurrar. Tipo, não conseguia se E na mente. Na Ela mente. falou que na mente. Ela repetiu várias vezes na mente. Aham. É, tem a É possibilidade. porque às vezes a gente sonha e acha que algo realmente aconteceu. Que é o famoso déjà vu, né? Que a gente acha que Já passou por aqui. já passou por Não, aqui. mas aí... Não, é outra coisa. Não, eu vou dizer, do déjà vu não foi sonho, não. Isso aí foi uma falha na Não, matriz. isso aí... A gente sabe que é falha. Com certeza. Tá comprovado. O código estava errado. Mas eu digo assim, de a gente sonhar e depois... Não, eu fiz isso. Mas Eu sei como é, já deu uns bugs desse mil. todo mundo... Uns dias, não, uns dias recentes agora. Não, comigo faz tempo. Quer dizer, é porque assim, como às vezes eu viro muito, aí tipo... Vira a noite. Sim. Passo mais de 24 horas sem dormir às vezes. Aí eu acho que eu fiz algo num dia, mas não fiz. Porque eu não sei mais que dia que eu tô. Sabe o que é real, o que é sonho? Ei, não, mas e essa mulher? Tá na minha cabeça. Quem é essa mulher? Espírito. Isso que era morto, não? Não, ela sentia como, se fosse. Eu acho que ela chamou assim. Também, aham, sei lá. por causa do medo. Quase Ela- um açúcubo. Que? Súcubo. Porque É, vocês falam as coisas achando que eu vou saber o que é, pô. é tipo... É um espírito ou demônio, sei lá, que se alimenta da energia sexual da pessoa. Que delícia. Aí no caso ela deu um beijo nela e ó. É verdade. Foi um açúcubo, uma soft súcubo. É, foi mais leve, não fez nada. Não é à toa que a gente fez esse podcast, né? A gente tem muita história, assim, muito entre aspas. Tu disse que tem pouca, mas, tipo, tem gente que não tem história nenhuma. Aí a gente tudo tem. Menos Manoel, né? E acabo tendo. Não é isso? Verdade. Eu era o único que não era pra ter história, mas acabo soltando uns negócios. Não é isso. Ainda tô pensando nessa mulher. Tô imaginando aqui, tipo, porque ela falou que o olho é bem Ela disse redondo. redondo. E geralmente- Cabelo curto, e- preto. E tipo, geralmente quando a pessoa vê em paralisia de sono, a pessoa vê pessoas, entre aspas, na paralisia do sono durante, a pessoa vê só a silhueta, né? Tipo, não vê. Pode ver. Pode A ver. gente que não tem essa experiência, mas vai ter as pessoas que Se você tiver alguma experiência de que viu enquanto Manda tava pra cá. paralisado, manda pra cá que a gente quer contar. quer ler também, né? Quer saber. É isso, gente. Essas foram as nossas histórias de hoje. Eu espero que vocês tenham se arrepiado tanto quanto a da Inara aqui. Eu acho que ia ser um pouco impossível. E lembre-se de mandar qualquer relato que vocês tenham, assim, pra compartilhar com a gente, pra gente poder contar aqui e, né? Qualquer nem tanto, né? Uns Tenho as diretrizes do programa. é verdade, relatos sobrenaturais, por favor. Hoje eu fui no banco, dei meu extrato, Pois é, né, gente? Conversando. paguei meus boletos. Muito importante seguir a linha do Conselho programa, né? amoroso. O que é que vocês acham? E é isso, gente. Boa noite, tenham bons sonhos. Ou bom dia também, quem sabe.